se existisse, sabe, um padrão, quase um roteiro previsível para o colapso dos grandes impérios? Nos últimos 500 anos, olha só, três gigantes globais simplesmente caíram, seguindo exatamente os mesmos passos. O que essa análise que a gente vai explorar hoje sugere é que a maior superpotência atual pode estar, sim, no mesmo caminho. A gente vai ver direitinho como isso funciona. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa: como é que os impérios morrem? De verdade. A gente geralmente pensa que é com um estrondo, uma batalha perdida, um líder terrível, mas não é bem assim. É um processo, sabe? Lento, quase invisível. E segundo a análise que a gente está vendo aqui, é um processo que se repete com uma precisão que chega a ser assustadora. E aqui, olha, é que a coisa fica séria. A afirmação central dessa análise, a ideia que muda tudo, é a seguinte: não é que os Estados Unidos estão se aproximando do padrão. A tese é que eles já estão em estágios avançados, já teriam completado 5 de 7. 3 impérios seguiram esse caminho até o fim. Fica a pergunta no ar, né? Será que o quarto vai ter o mesmo destino? Então vamos mergulhar nesse padrão. Mas é bom deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é sobre profecia, nem teoria da conspiração, nada disso. É sobre analisar um ciclo, um padrão de comportamento, de decisões econômicas e militares que parece estar assim, meio que gravado nas regras da história. E esse é o ponto-chave, o coração da ideia. O colapso não começa no campo de batalha. Não é uma invasão. Começa no livro caixa, sabe? Começa quando as contas simplesmente não fecham mais. Quando o império promete mais do que consegue entregar. Se estende além do que pode pagar. A base, a fundação, ela racha por dentro, muito antes de qualquer inimigo chegar perto. E aqui está o roteiro do colapso. Pensa nisso como uma fileira de dominós. São 7 no total. Quando o primeiro cai, bum! Ele inicia uma reação em cadeia que, de acordo com essa análise, é quase impossível de parar. É esse mapa aqui que vai guiar a nossa conversa. Ok, para a gente ver esse padrão funcionando na prática, vamos dar uma olhada na história. Vamos analisar três impérios que não poderiam ser mais diferentes, né? Em épocas distintas, com ideologias opostas, mas que, segundo essa visão, seguiram o mesmíssimo roteiro rumo ao fim. Dá uma olhada em como o padrão se encaixa perfeitamente. A Espanha, sobrecarregada com guerras no mundo todo, o que ela faz? Começa a misturar metais inferiores nas moedas de prata. A Grã-Bretanha, exausta depois de 2 guerras mundiais, abandona o padrão ouro. A União Soviética, então, gastou tanto com o exército que a economia simplesmente implodiu. É o mesmo roteiro, assustadoramente parecido. Só mudam os nomes e as datas. E aí, claro, a gente chega nos dias de hoje. A tese central da análise é que os Estados Unidos não são uma exceção a essa regra da história. Vamos ver, então, como os 5 primeiros estágios desse padrão já estariam acontecendo por lá. Tudo começa com um número, 750. Sozinho, assim, talvez não diga muita coisa. Mas nesse contexto de colapso de impérios, esse número representa o primeiro dominó, aquele que começa tudo, a superextensão militar. Então, 750 é o número de bases militares americanas espalhadas por mais de 80 países. É um compromisso global gigantesco, né? Policiar o planeta, defender aliados, conter rivais, e isso custa caro. Exatamente como aconteceu com a Espanha e a Grã-Bretanha, é um império que se esticou tanto que o custo para manter tudo isso funcionando começa a ficar maior do que a economia aguenta. Aí a gente vai para o estágio 2 e a coisa vai se conectando. A Espanha, lá no século XVII, misturava cobre na prata para fazer o dinheiro render. O que a análise argumenta é que os Estados Unidos fazem a versão moderna disso. Simplesmente imprimem trilhões de dólares. O mecanismo mudou, claro, mas o resultado é exatamente o mesmo. A moeda vai perdendo seu valor real. E qual a consequência disso? Bem, é esse número aqui, 98%. É chocante. Desde 1971, quando o dólar foi desvinculado do ouro e a impressão de dinheiro ficou basicamente ilimitada, a moeda perdeu 98% do seu poder de compra. É uma daquelas coisas que acontecem tão devagarinho que a gente nem percebe no dia a dia, mas o efeito acumulado é devastador. E essa desvalorização da moeda leva direto para o estágio 3, a dívida. E a dívida também tem um número tão, mas tão grande que a gente mal consegue conceber. São 36 trilhões de dólares. Essa é a dívida nacional dos Estados Unidos, e ela não para de crescer. E o problema é o seguinte, o país chegou num ponto em que precisa pegar mais dinheiro emprestado só para pagar os juros da dívida que já existe. Isso é a definição de livro de uma espiral da dívida. É um ciclo vicioso que é muito, muito difícil de quebrar. A Espanha, na época, falhou 4 vezes.
Os Estados Unidos, por enquanto, usam uma impressora de dinheiro para empurrar o problema com a barriga. Isso leva a gente direto para o quarto estágio, a perda da capacidade de produzir. E a semelhança com a Espanha aqui é impressionante. A Espanha tinha a prata das Américas, mas parou de fabricar as próprias coisas. Hoje, os Estados Unidos se tornaram uma nação que projeta, financia e consome, mas a produção em si foi mandada para fora. O dinheiro sai, os produtos entram. Isso cria uma dependência, uma vulnerabilidade muito perigosa. E quando a economia vai mal, o tecido social começa a se desfazer. Esse é o estágio 5, a decadência por dentro. A análise aponta para coisas que a gente vê no noticiário, né? Polarização política extrema, perda de confiança nas instituições, crises sociais. É como se a cola que mantém a sociedade unida começasse a secar, a rachar. Ok, então, segundo essa análise, 5 estágios já ficaram para trás. Faltam 2. Os 2 últimos, aqueles que marcam o fim do jogo para um império. O 6º estágio é talvez o mais perigoso de todos. É o momento em que o resto do mundo perde a confiança na moeda daquele império. Para os Estados Unidos, isso significa o fim do dólar como a moeda do mundo. E a análise aponta para sinais que já estariam acontecendo. Países do BRICS buscando alternativas, bancos centrais comprando ouro em vez de dólares. A base do poder financeiro americano estaria começando a balançar. E por fim, o estágio 7. A fonte deixa bem claro, isso não é um declínio lento e gradual, é uma implosão. É rápido. A União Soviética, por exemplo, sumiu em 900 dias. O Império Britânico se desfez em 20 anos. Quando a confiança na moeda e na dívida simplesmente evapora, o sistema inteiro desmorona. E desmorona de forma rápida e muitas vezes brutal. E a gente chega na conclusão que é bem fria e direta. Todo grande poder da história se achou especial. Achou que era uma exceção à regra. A Espanha, a Grã-Bretanha, a União Soviética, todos pensaram, mas com a gente é diferente. Só que o padrão não liga para isso. É quase matemático. Nenhuma nação consegue, para sempre, gastar mais do que produz. E no fim, a análise nos deixa com essa pergunta que fica no ar. Se os 5 primeiros dominós já caíram, o que poderia impedir os 2 últimos de caírem também? O padrão da história parece sugerir que o caminho é esse mesmo. Então a única questão que fica não é se vai acontecer, mas quando.